Então vamos começar agora a leitura. Conforto do Lar, o livro Srilasila Maharaj. Vamos continuar na parte 2, capítulo 2. Quem tiver alguma pergunta, pode fazer. E aí, assim que acabar a leitura, eu respondo. À medida em que a vivência positiva se manifestar diante de nós, sentiremos a segurança de que, agora vejo e ouço essas coisas, e tal experiência é muito mais verdadeira do que o mundo à minha volta. O mundo é vago, mas o que vejo e ouço agora é mais real do que isso. É possível haver uma vivência direta da alma, de Deus e da terra de Deus. Estamos, atualmente, existindo no plano das vivências indiretas. Primeiro o olho, o ouvido, etc., coletam a experiência. Em seguida, esta chega à mente, antes mesmo que possamos experimentar este mundo. Mas como almas, podemos sentir tudo e direto nós mesmos, sem a ajuda de qualquer tipo de instrumento. Através de terceira parte, somos pessoas ativas do... Então, o que ele quer dizer, Srilasila Maharaj, falando que podemos ter a visão positiva. A visão positiva, o mundo positivo é o mundo transcendental. O mundo que vivemos hoje, o mundo material, ele é negativo. E aí tem o mundo neutro, o Brahma Jyoti, e o mundo positivo, o mundo transcendental, onde Deus habita, onde Deus vive, com todas as suas almas queridas que estão somente servindo Ele, não querendo nada para si, somente servindo Ele. Então, podemos ter a visão positiva. Como foi dito ontem, na leitura ontem, tem o telescópio e nós temos a visão material, mas podemos ter a visão transcendental. Como? Fazendo serviço devocional, tendo a guia de um guru fidedigno, um guru autêntico. Então, é possível termos a visão positiva, e somente teremos essa visão positiva, somente começaremos a ver esse lado positivo, esse lado verdadeiro do mundo transcendental, com a prática devocional, e a prática devocional vai limpando nossa alma. E com a limpeza da alma que começaremos a ver esse lado positivo. É progressivo, é lento, mas não tem outra forma. Se não servirmos Deus, nunca vamos ter a luneta, o telescópio ajustado com a lente correta. Porque sempre vemos através, como diz Srilasila Maharaj, através do olho, sentimos através da audição, do olfato, enfim, dos sentidos. E isso é um mundo material, mas isso com os sentidos nunca conseguiremos ver o mundo positivo. Não é com os nossos olhos feitos de tecido, de células, que iremos ver Deus, queremos ver o mundo transcendental, queremos enxergar a realidade. Não é através disso. Então temos que limpar a alma com o processo devocional, como estamos fazendo agora, o processo devocional de falar e escutar, que são as principais, e através disso teremos gradativamente o ajuste das lentes e começaremos a ver a parte certa, a parte correta, a realidade. Então, continuando. À medida em que a vivência positiva se manifestar diante de nós, sentiremos a segurança de que, agora vejo e ouço essas coisas, e tal experiência é muito mais verdadeira do que o mundo à minha volta. O mundo é vago, mas o que vejo e ouço agora é mais real do que isso. É possível haver uma vivência direta da alma, de Deus e da terra de Deus.
Estamos, atualmente, existindo no plano das vivências indiretas. Primeiro o olho, o ouvido, etc., coletam a experiência. Em seguida, esta chega à mente, antes mesmo que possamos experimentar este mundo. Mas como almas, podemos sentir tudo e direto nós mesmos, sem a ajuda de qualquer tipo de instrumento. Através de um microscópio, veremos uma coisa. A olho nu, veremos outra. A diferença existe. Por meio dos olhos, dos ouvidos, etc., obtemos alguma experiência deste mundo. Mas no que concerne à alma, se nos for possível livrar-nos do avanço no lado negativo, seremos capazes de sentir. É esta a natureza da alma, e deveremos sentir diretamente o que somos, sem a ajuda de qualquer tipo de instrumento. A alma pode ver-se, pode focalizar-se e, por meio da introspecção, acabará por vivenciar sua própria natureza. Através do processo de introspecção, a alma, sem auxílio de nenhum outro instrumento, virá a perceber todos os possíveis conceitos sobre si mesma, e diretamente. Poderá então compreender seu próprio solo, obterá a concepção de um tipo de solo superior. Nesse lado positivo descobrirá: eu não morro. A alma, ao contrário dos sentidos, como foi dito, os sentidos, imediatamente você sentindo, essa mensagem vai para a mente. E aí você fica focado no mundo negativo. A partir do momento que você se liberta disso, fazendo a prática devocional, limpando a alma, ela começa a ver outra realidade, a realidade real. Porque a realidade que achamos que é real hoje não é. Vemos uma realidade falsa, vemos a realidade negativa, mas existe a realidade positiva, como que é lá, somente o serviço, somente felicidade, somente alegria e eterno. Então, gradativamente, temos que buscar aquele ponto, o lar, o nosso lar, como é o nome desse livro, né? Conforto do lar. Então, temos que ter o foco em serviço para a alma começar a ver as coisas, não é com os nossos olhos, com os nossos ouvidos. Tapassi Maharaj, Bhuvana Prabhu, ele uma vez falou para mim: você pode escutar aulas de Gurudeva, Guru Maharaj, não importa que não entenda o que eles estão falando, o seu intelecto não está conseguindo entender. Você pode escutar aula em qualquer idioma que você não compreenda, mas a alma compreende, a alma não tem barreira de idioma. A alma vai captar o que está sendo dito. Então, nós sempre pensamos no intelecto, na mente, mas o importante é a alma. A alma capta tudo que é transcendental, ela capta. Então, Krishnadas Kaviraj Goswami também, quando ele escreveu o Chaitanya Charitamrita, foi dito para ele e que ele tinha escrito em outro idioma, ninguém entenderia. E aí ele falou: qual o problema? A alma entende tudo. Não importa, se você escutar algo transcendental, a alma entende. Então, estamos sempre apegados aos sentidos. Quando vamos honrar uma prachada, né, a comida que foi oferecida para o altar, estamos sempre pensando no nosso intelecto, na nossa inveja, na nossa cobiça. Então, Srila Maharaj deu uma aula outro dia, não muito tempo atrás, ele falando que quando estão todos sentados com o prato na frente de cada um, e a pessoa que vai servindo, ela vai colocando a prachada, né, o alimento, e isso não acontece normalmente no arroz, porque todos querem a mistura, né, poucos querem muito arroz, mas aí quando estão colocando a prachada, e aí a pessoa fica olhando: nossa, ele recebeu 3 batatas, eu recebi só 2, né? Então a visão do mundo negativo, essa visão do mundo negativo, é prachada. Ah, a prachada está com pouco sal, está com pouco açúcar, o suco, ou sorvete, o que for a paramana, é prachada. Mas nós sempre queremos aguçar nossos sentidos, sempre. Prachada é prachada, com pouco açúcar, com pouco sal, com muita pimenta, com pouca pimenta. É a misericórdia de Deus, não importa. Não importa, mas nós temos o olhar negativo, nós estamos olhando com o olhar dos sentidos sempre.
não com o olhar transcendental, com o olhar positivo. Quando recebemos uma prachada, não importa o que seja, não temos que escolher. Há 2 anos atrás, em Puri, um sannyasi falou que tem 7 regras para você honrar a prachada do Senhor Jagannatha. E aí uma delas é você não rejeitar nada. Ah, não, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. É prachada, você não gosta de misericórdia, você está olhando com o seu olho material, o seu olho negativo, a sua visão negativa, você está olhando o alimento como um alimento, com carboidrato, proteína e lipídio, com gordura, e sais minerais e vitaminas. Você está olhando dessa forma. Você não está olhando o alimento, a prachada, como misericórdia. Por quê? Porque nós não temos ainda esse telescópio ajustado da forma correta. Porque falta serviço devocional. Então, fazendo o serviço devocional, gradativamente, vamos começar a enxergar a realidade, enxergar realmente o que é prachada, enxergar tudo que é transcendental, gradativamente. Vamos começar a ver o mundo positivo, porque hoje só vemos o mundo negativo, só vemos o mundo que os órgãos dos sentidos conseguem nos propiciar. Os sentidos. Então, uma canção. Então, quando cantamos, isso é um exemplo clássico de Srila Siddhar Maharaj, quando Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada estava no seu leito de morte, e os principais associados dele, Srila Siddhar Maharaj era um deles, ele estava lá do lado, era um dos sannyasis de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, e aí Srila Bhaktisiddhanta virou para o nosso guru, fundador da nossa missão, e falou: canta essa canção, né? Canta essa canção que é o hino Vaishnava. E aí ele pegou e Sirupa Manjari Pada é a canção. Srila Maharaj cantou no domingo essa canção quando ele deu darshan para a gente. No final do darshan ele cantou essa canção no festival de Srila Govinda Maharaj. E aí Srila Maharaj não era o melhor cantor em termos de ritmo, em termos de voz. E aí um outro devoto pegou e começou a cantar, que tinha mais melodia, tinha a voz mais bonita, cantava muito melhor que ele. E imediatamente Srila Bhaktisiddhanta falou: não quero ouvir você, eu não quero ouvir a melodia, eu quero ouvir Srila Bhaktisiddhanta cantando. Quer dizer, desculpa, Srila Siddhar Maharaj cantando. Porque ele queria ver o coração de Srila Siddhar Maharaj. Então, nós sempre olhamos pelos sentidos. Ah, tal pessoa canta bem, né? Ah, tal pessoa faz isso bem, tal pessoa, essa prachada está mais gostosa. Mas não temos que olhar com esse olho. Não importa se a pessoa canta mal, se a prachada não está com um paladar tão agradável. Temos que fazer, claro, a prachada da melhor forma possível, não para nós, para Deus, porque ela vai primeiro para Deus. Mas nós olhamos sempre com o olho material, o olho feito de células. Nós olhamos sempre com o paladar, a língua feita de células. Não olhamos com o olhar transcendental. Então é isso que Srila Siddhar Maharaj está falando agora aqui, né? Gradativamente conseguiremos olhar com esse olhar transcendental positivo se seguirmos as orientações do guru fidedigno. Então essa é a única forma. Material é o plano do embuste e do equívoco, mas não há equívoco no plano superior. Uma vez admitido lá, nosso conceito, ainda que parcial, será claro e verdadeiro. Quem quer que tenha essa experiência ficará convencido e determinado a ir adiante. Sócrates pôde sentir que a alma é imortal. Tal sentimento era tão intenso que não deu nenhum valor à própria vida neste mundo mundano. Ele, negligentemente e com grande convicção, desligou-se deste mundo porque sabia que a alma é imortal. Cristo também tinha tanta fé no seu Senhor que não viu nenhum valor na felicidade e nos prazeres deste mundo. Rejeitou-os negligentemente.
Existem muitas coisas que são invisíveis a estes olhos carnais e visíveis aos olhos do conhecimento. É de se concordar que os olhos do conhecimento podem ver o que é invisível aos olhos carnais. Igualmente, existe uma visão mais profunda com a qual se pode ver tudo de um modo diferente, mais esperançoso. Venham e vejam. Um olho não pode ver quando está coberto de catarata, mas quando esta é removida, o olho volta a ver. Ignorância é como se fosse uma catarata que causa cegueira a nossos olhos. Nossa visão é apenas superficial, mas uma visão mais profunda nos permite ver muitas coisas. Estes olhos, respaldados pelos olhos do conhecimento, podem ver muitas coisas, muito mais profundas. Nossa visão aparente não tem nenhum valor. O vidente, provido de uma visão mais profunda, é quem tem valor de verdade. E nem todos são iguais. Existe o sábio, o mais sábio e mesmo o muito mais sábio. Existe uma gradação, e o vidente verá conforme a sua capacidade. Participamos deste mundo mortal, o que no presente é fácil de se notar, mas através do que estamos conectados a ele? Nosso corpo é que é membro daqui. Se nos fosse possível ir além do corpo, poderíamos chegar à mente, em seguida à inteligência e, por fim, até a alma. Descobriríamos que o plano onde reside a alma é eterno e que a própria alma é também eterna. Dali, poderíamos continuar em busca da superalma, a origem de todos os nossos pensamentos, e que é comparada ao Sol, a origem de todos os raios de luz. Logo que encontramos um raio de luz, podemos aproximar-nos do Sol, no que de quem todos os raios emanam. Similarmente, imbuídos do conceito de nosso próprio ser e conhecendo-nos como partícula da consciência, poderemos ir em busca do plano superior da consciência, do superconhecimento, da superexistência. Assim, podemos progredir até a causa última, a fonte de tudo, mas não podemos dirigir para lá apenas por nosso próprio capricho e livre-arbítrio. É indispensável e necessária algum tipo de ajuda provinda daquele plano, na forma do Guru, dos Vaishnavas e outros agentes dessa região. Com a ajuda deles... Então, quando o Srila Siddhartha Maharaj fala sobre a visão do olho, né? A visão do olho, veremos o mundo negativo, mas o olho para ver o mundo positivo, o mundo transcendental, as coisas transcendentais, é a nossa alma que vai conseguir ver. E somente limpando ela, como ele diz, né? A única forma de vermos, ele dá o exemplo da catarata, né? É uma doença que dá no cristalino do olho, a opacidade do cristalino do olho que temos, e aí a pessoa começa a ver menos, até cobrir totalmente a visão. Então nós estamos com a visão coberta do mundo transcendental. Por quê? Porque nossa alma está com uma poeira, como eles dão o exemplo de um espelho. Como que vamos nos ver no espelho, né? Como que vamos nos ver se o espelho está sujo, o espelho está com poeira. A alma é a mesma coisa. Como que vamos ver algo que é transcendental, que o olho não consegue enxergar, se a alma está encoberta, a alma está com uma poeira, maia, ilusão? Então estamos totalmente cegos para o mundo transcendental, mas temos a oportunidade, como diz Srila Siddhartha Maharaj agora no finzinho, de seguir o Guru, seguindo os agentes do mundo transcendental. Então Deus manda o Guru para a Terra, Deus manda seus associados para a Terra, os Vaishnavas, os devotos. Então, através deles, conseguiremos limpar a alma e aí conseguiremos ajustar o nosso telescópio para ver o que é real, não o que é imaginário. Nós achamos que a realidade que vivemos é real, mas isso não é a realidade. O que é noite no mundo transcendental é dia no mundo material e vice-versa. Vemos sempre da forma oposta. Então, no mundo material, temos que ter a autoconfiança,
né? Até tem pessoas que têm a baixa estima, elas vão procurar psicólogos, ajuda profissional, mas o que é ensinado para nós sempre, temos que ser o melhor, temos que ter autoconfiança, temos que, quando vamos entregar um currículo, ou a pessoa vai perguntar algo para você no emprego, em alguma coisa, você tem que falar sempre que você é o melhor. Eu sou melhor, eu sou bom, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu estudei em tal universidade, eu fiz tal curso. Mesmo que não faça, as pessoas mentem. A pessoa sabe 2, 3 palavras em inglês e coloca no currículo inglês fluente. Então, não só inglês, mas outros idiomas. Então, temos que ter, no mundo material, é esse o conceito. Mas a visão real, a visão transcendental, é que temos que ser humilde. Mais humilde do que uma folha de grama, que todos pisam e ela não reclama. Ela tem humildade plena, folha de grama. Todos falam, uma folha de grama, o que aquela alma tem de elevado? É uma folha de grama, ela tem muito mais humildade que qualquer um. Então, temos que ter humildade. Mas no mundo material, se você for na humildade para conseguir algo material, você vai ficar sempre para trás. Mas o mundo transcendental é o contrário. É como eu falei, para chegarmos lá, temos que ser humilde, temos que ter muita tolerância e temos que dar honra aos outros, respeito a todos sem querer em troca. Então, isso são as 4 qualidades para entrarmos, não entrarmos no mundo transcendental, mas para termos condições de cantar o Mahamantra Hare Krishna o tempo todo. E com o cantar do Mahamantra Hare Krishna o tempo todo, somente com essas 4 qualidades conseguiremos isso, limparemos a alma. E limpando a alma, a verdade vai se revelar. Teremos um telescópio próprio para enxergar tudo, não com os nossos olhos materiais. E através disso, teremos algum dia amor por Deus. E tendo amor por Deus, o objetivo final da vida, o objetivo final da alma é prema, amor puro por Deus. E quando tivermos uma gota de amor puro por Deus, Ele nos levará para o lugar transcendental, o conforto do lar. Então, Srila Siddhartha Maharaj está explicando para nós como atingirmos esse conforto do lar, esse lugar belo. É descrito que lá é muito belo, lá tudo é perfeito, todos servindo o centro, todos servindo Deus, sem ego, sem inveja, sem cobiça, sem loucura, sem luxúria. Lá é o ambiente perfeito, não aqui onde estamos. Então, aqui no mundo material, praticando a vida devocional, não é o foco, mas ficaremos mais humildes, ficaremos mais tolerantes, daremos honra a todos sem querer em troca. Isso vai facilitar também a nossa vida material, mas esse não é o foco. O nosso foco é conseguir essas 4 qualidades para conseguir cantar o Mahamantra o tempo todo e para termos o reservatório. Essas 4 qualidades vão nos dar o reservatório para conseguirmos captar toda essa mensagem espiritual. Se não temos o reservatório, não teremos condições de captar o que é dito pelo Guru, pelas escrituras, pelas aulas. Temos que ter o reservatório. Srila Maharaj deu uma aula outro dia também falando sobre um copo. Você está enchendo o copo com o serviço devocional, mas o copo está furado. Então temos que ter um reservatório apropriado. Tendo o reservatório apropriado, vamos começar a guardar todo esse conhecimento. Mas o conhecimento transcendental, o conhecimento material não tem importância nenhuma. Não tem nada a ver com o conhecimento transcendental. Muito pelo contrário, ele vai atrapalhar. Quanto mais conhecemos coisas materiais, quanto mais universidades fizermos, quanto mais estudarmos a parte material, pior será para o desenvolvimento espiritual. Por quê? Porque ficaremos com um ego muito grande.
Eu estudei em tal universidade, eu fiz pós-graduação, eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, eu fiz PhD, eu fiz pós-doutorado, eu isso, eu aquilo. Isso daí vai dificultar o desenvolvimento espiritual. Então, é o que eu falei, o que é dia no mundo material é noite no transcendental e vice-versa. Então, temos que focar no que o Guru fala, temos que focar no que os devotos falam, os Vaishnavas. Rendição ao Guru, cantar o santo nome e servir os Vaishnavas são as coisas principais. São as coisas principais. Temos que nos render ao Guru, cantar o santo nome e servir os Vaishnavas. Então, esse é o processo. E Srila Siddhar Maharaj deixa muito claro nesse livro tudo isso. Deles, podemos progredir de verdade rumo à meta. Atualmente, somos como monarcas do que observamos, mas tudo o que vemos é transitório, mortal e reacionário. Se olharmos minuciosamente, veremos que tudo é reacionário. O que hoje é agradável transforma-se em dor mais adiante. Portanto, devemos procurar uma boa posição em qualquer outro lugar, um lugar distante que seja bom para construirmos nosso lar. No decorrer dessa busca, descobriremos que, sim, nosso todo perfeito e próprio lar existe. Lar, de volta a Deus, de volta ao lar, doce, doce lar. Tendo a sorte de poder participar, mesmo por pouco que seja, descobriremos este tipo de sentimento dentro de nós. E isto pela graça dos propagandistas daquela terra, os agentes do Senhor. Ao sermos levados a essa região apropriada, nos familiarizaremos solidamente com o conceito do que vem a ser nosso verdadeiro lar. É desse modo que progrediremos nessa direção. No princípio, é possível pensar que estamos indo a uma região desconhecida. Existem inúmeras identidades vivas à minha volta. Existe nesse meu mundo atual. Mas tudo é incerto no que se refere ao lugar para onde estou tentando ir. Parece-me que se trata de algo imaginário e abstrato. Contudo, iniciando nossa jornada, gradualmente descobriremos que quase toda existência encontra-se daquele lado, onde todos são autênticos. Descobriremos que este lado material é muito pobre e limitado, pois nele só existe uma ínfima representação da verdade. Então, nós conhecemos esse mundo, então conhecemos as pessoas, sabemos o que é bom, o que é ruim, materialmente, claro, né? Em quem podemos confiar, estamos aparentemente confortáveis aqui, então temos medo do que não sabemos, do outro mundo, do mundo transcendental. Não sabemos como é lá, mas existem os agentes que estão nos dando essas orientações. Como é lá, como é perfeito lá, o Guru, os Vaishnavas, as escrituras, os associados de Deus nos deixaram isso. Então, não é para termos medo de sair daqui, porque sair do mundo material, claro, ninguém quer abandonar esse corpo. Por quê? Todo mundo tem medo de morrer, de abandonar esse corpo, porque não sabemos o que é do outro lado, não sabemos como é o outro lado. Mas os gurus, as escrituras dizem, depende do que você faz aqui, você vai colher do outro lado. Do outro lado que eu digo é na próxima vida. Então, se fizermos o serviço devocional guiado por um guru autêntico, o capitão do barco, não tem por que ter medo. Na próxima vida, iniciaremos a nossa vida espiritual, o nosso caminho espiritual, a partir do momento que paramos nessa. Não perdemos o mérito espiritual, então não temos que ter medo. Temos medo porque não sabemos o que vem depois, mas depende das nossas ações. Se tivermos ações coerentes, seguindo as instruções do Guru, não temos por que ter medo. Na verdade, não temos por que ter medo de nada, porque Deus é o nosso melhor amigo. Ele sempre vai nos dar tudo. Sempre vai nos dar tudo. Srila Maharaj deu uma aula também, foi postada hoje no grupo, e ele fala que
todos estão com medo da pandemia e medo de não ter dinheiro, medo de não ter o que comer, mas Deus, Ele vai dar tudo. Não se preocupem com isso. O foco é servir Deus, o foco é elevarmos nossa alma, não ficar com medo. Porque Deus, Ele vai dar tudo para nós, de acordo com o que merecemos. Ele dá de acordo com o que merecemos, mas Ele dá para nós. Não se preocupe com isso. Ele dá para os animais, Ele dá para as plantas, Ele dá para todos, para todas as almas. Ele vai sustentar tudo. Ele é o mantenedor do universo. Deus é o mantenedor do universo. Então, não temos que ter medo. O medo atrapalha muito, sempre atrapalha muita gente. E às vezes, como temos medo do amanhã, do dia posterior, ficamos naquela loucura de pressa, de trabalhar 12, 14 horas por dia, daquela ganância de guardar dinheiro, né? Guardar cada vez mais dinheiro. Para quê? Temos que ter para sobreviver. E Krishna, Deus vai dar isso para nós. Ele vai dar tudo para nós. Então não temos que ter essa visão do dia de amanhã. Temos que viver hoje. Ele vai nos dar tudo. Viver hoje. Viver hoje o que é? Servir Deus. Temos que servir Deus. Por isso que Srila Govinda Maharaj fala, um dia bom é um dia que estamos escutando sobre Deus, falando sobre Deus, cantando as glórias de Deus, cantando as glórias dos associados de Deus. Esse é um dia bom. Não é um dia que você tem uma ação na Bolsa de Valores e aquela empresa que você comprou a ação, você ganhou não sei quantos milhões. Isso não é um dia bom. O dia bom não é um dia que você está saudável. Hoje eu tomei sol o dia inteiro. Hoje eu não tive dor de cabeça. Esse não é um dia bom. O dia bom é o dia que nós conectamos com Deus, que fazemos serviço para Deus. Esse é um dia bom. Mas essa é uma visão de um guru, uma pessoa realizada. Ele tem o telescópio correto. Ele está olhando o mundo positivo, ele não está olhando o mundo negativo. Nós sempre estamos olhando o mundo negativo. A nossa visão é sempre do mundo material. Tudo que acontece, vemos pelo lado do mundo material. Quando acontece uma pandemia, vemos o lado material, tudo do lado material. Mas com a prática devocional, um sábio, ele não vai olhar com o nosso olhar. Uma pessoa que está numa evolução espiritual, que ela já está conseguindo compreender o mundo positivo, ela não vai ficar chateada com isso, com aquilo. Para ela tanto faz se ela está servindo Deus aqui, ou em outro país, ou em outro plano. Se ela abandonou o corpo e vai continuar a servir Deus. Para ela tanto faz. Mas isso é uma pessoa que tem a visão não com o olho que temos, com o olho feito de células. Ela tem a visão da alma. A alma dela está limpa. Pelo menos está limpando a alma. E aí começa a ver a realidade. Começa a ver realmente o que é a consciência de Deus. O que é a real consciência. O que é o real conhecimento. Não o conhecimento mundano. O real conhecimento. O conhecimento da consciência de Deus. De lado, seremos levados a pensar que a maior parte da existência encontra-se aqui, e que somente umas poucas almas especiais vão-se para o mundo imortal, assim como um Sócrates, um Maomé, Buda, etc. Mas de modo gradual acabaremos por compreender que o mundo superior é infinitamente mais grandioso que esta nossa porção mundana, visível. Chegaremos a compreender, aos poucos, que assim como num país são poucas as pessoas que sofrem confinadas ao hospital ou à prisão, de modo similar, são poucos os que, como se por castigo, estão aqui neste plano material. À medida em que isto se torna mais claro para nós, sentiremos mais coragem de prosseguir e, com grande velocidade, correremos rumo ao nosso lar. Vamo-nos ao... Nós estamos na minoria. As almas que estão no mundo material, quando eu digo material, primeiro eu falo em alma. A alma não é só o ser humano. Tem algumas religiões que até um tempo atrás
alguns séculos atrás, considerava que o negro não tinha alma. Olha que coisa absurda isso. Por causa da quantidade de melanina na pele da pessoa, a religião achava que o negro não tinha alma, achava que o índio não tinha alma. Então veja que compreensão do mundo material, que compreensão limitada, está olhando com o olho, não está olhando com a alma. E os líderes da época falavam isso, da religião. Então isso é muito, muito, muito absurdo, né? Temos que olhar sempre com o olhar da alma, não com o olhar do olho. E gradativamente, Srila Siddhartha Maharaj fala, é um processo gradativo, vamos servindo, e aí vamos enxergar o mundo transcendental. Claro que não é agora, pode demorar muitas vidas, mas qual o problema? A alma é eterna. Mas não podemos ficar acomodados, temos que dar o máximo que podemos, sempre dar o máximo. Como o Srila Siddhartha Maharaj fala, né? Um quarto das almas do mundo, quando eu digo mundo, todas as almas que existem, um quarto está no mundo material, 3/4 das almas estão no mundo transcendental. Lá é muito maior, é o que ele fala, é como uma população na cadeia, uma população no hospital. O que representa isso em relação a 7 bilhões de seres humanos que existem? É muito pequena essa porcentagem. E nós somos essa porcentagem. Nós estamos na cadeia material. A nossa alma está encoberta pelos elementos materiais nesse corpo. Ela está presa nesse corpo. E quando abandonarmos esse corpo, se não servirmos Deus, vamos continuar presos em outro corpo. E esse não é nosso lar. É como se estivéssemos fora do nosso ambiente correto, sofrendo, tendo alguns lances de alegria, mas sofrendo a maior parte do tempo. E o sofrimento maior para quem tem a visão material é a morte. É a alma abandonar o corpo. Esse é o sofrimento maior de quem é materialista, de quem só enxerga a matéria, de quem não tem o olhar da alma. Quem tem o olhar da alma vai saber que a alma é eterna, que nós não vamos morrer nunca. Eu não vou morrer, você não vai morrer que está assistindo. Por quê? Porque a gente tem que se identificar com a alma, não com esse corpo. Claro que esse corpo vai morrer. A hora que a alma se retira do corpo, ele começa a entrar em putrefação, ele começa a se degradar. Mas nós não somos o corpo. Essa é a consciência positiva, a consciência correta. E voltando, mais uma vez, a única forma de vermos isso, de termos essa consciência, é praticando. Srila Acharya Maharaj fala, tentando. Temos que praticar. Por que 3 vezes? Eles falam sempre 3 vezes. Porque quando um indiano, quando um guru, quando a filosofia fala 3 vezes, é porque não existe outra forma. Como aquele sloka, aquele verso que fala, não há outra forma, em Kali Yuga, se não cantar o santo nome. É dito 3 vezes. Então os gurus, eles dizem 3 vezes. Por quê? Porque não tem contestação sobre isso. Não há como termos essa visão correta, a visão positiva, se não fizermos serviço devocional. Não é através da leitura. Não adianta você ler todas as escrituras. Não adianta você ler os Vedas, os 4 Vedas, o 5º Veda, que é o Mahabharata, os Upanishads, os Puranas, o Vedanta Darshana. Não adianta ler o Bhagavatam, não adianta ler o Chaitanya Charitamrita, não adianta ler nenhuma escritura se você não fizer serviço devocional através do Guru. Não adianta, o Guru vai te orientar. E Srila Govinda Maharaj diz, se o Guru mandar você ler um jornal, é serviço devocional. Se o Guru não mandar você ler uma escritura,
não é serviço devocional, é karma bom. Então, se o Guru não mandar você ir num local sagrado, Puri, Vrindavana, enfim, qualquer lugar sagrado, não é serviço devocional. Isso é Srila Siddhartha Maharaj falando. Serviço devocional é quando o Guru orienta, vá para tal lugar, vai fazer tal parikrama, aí é serviço devocional. Quando parte da sua mente, não é instrução do Guru, não é serviço devocional. E sem serviço devocional você não vai limpar a alma. Karma bom vai te trazer para o mundo material. Karma ruim vai te trazer para o mundo material. A renúncia é como o Srila Siddhartha Maharaj fala, é uma greve na fábrica. Você renuncia a tudo, você no máximo, você vai para o Brahma Jyoti, você vai perder a consciência. A sua alma vai perder a consciência nesse estado. Então, o único processo positivo, o único caminho para ir para o lado positivo, para o mundo positivo, que é o mundo transcendental, é servir Deus através do Guru. O Guru vai te orientar como servir Deus, não é da sua mente. Tem que ser sempre pelo Guru. Por isso que temos que ter um Guru fidedigno e seguir as orientações do Guru. Senão, não iremos ter avanço espiritual. Sem seguir. Quando eu falo Guru, já comentei isso outro dia, não é o Guru porque o Guru é só da Índia, é o mestre espiritual. Temos que seguir o mestre espiritual autêntico, aquele que tem condições de nos levar para o mundo transcendental, não aquele que vai te oferecer algo material. Aquele que vai te oferecer algo material vai dar uma aula pedindo dinheiro, cobrando dinheiro por isso. No Bhagavatam fala, se afaste. Se alguém está cobrando para dar uma aula transcendental, uma aula do Bhagavad Gita, uma aula do Bhagavatam, uma aula de qualquer escritura, se alguém está cobrando por isso, cobrando ingresso, estipulando valor para isso, se afaste dessa pessoa. Isso não é apropriado. Quando isso foi feito há muito tempo atrás, eu não me recordo direito quem é o Guru, mas estava tendo uma aula do Bhagavatam e estava sendo cobrado. E aí, quando acabou a aula, o Guru virou e falou, pode purificar todo o ambiente. Aí falaram para ele, mas como assim? Estava tendo aula do Bhagavatam. Né? Ele falou, então, mas estava sendo cobrado. Então, isso contaminou o ambiente, para você ver. Então, temos que ter um Guru, um mestre espiritual autêntico. Não um farsante que está querendo nosso dinheiro. Não farsante que está te prometendo saúde, que está te prometendo bom relacionamento, que está te prometendo posição, fama, poder. Isso é um farsante, porque isso daí não depende de nós nem dele. Isso depende do nosso karma. Isso são ações que fizemos e as reações estão vindo agora. Então, não caia no conto do vigário. Não caia no conto de quem quer seu dinheiro e para ter o seu dinheiro, ele vai inventar um monte de coisa que a sua mente quer escutar. A nossa mente, o nosso intelecto quer escutar sempre as coisas que nos dê conforto material. Mas isso não é o lado transcendental. Um Guru fidedigno, ele está preocupado em lhe dar o abrigo para a alma. Ele está preocupado em te levar para o conforto do lar. O conforto do lar é o mundo transcendental. Esse é um Guru fidedigno. Esse é um Guru autêntico. O resto está querendo dinheiro, fama, e através do seu dinheiro, ele vai desfrutar cada vez mais dos sentidos. Então, temos que tomar cuidado com quem está falando a verdade. Mas só vamos ter a compreensão e ver realmente quem é um devoto puro, quem é um guru, com algum mérito espiritual e com a prática devocional também. Com a prática devocional, essa visão interior vai começar a se revelar. E aí, mesmo que você tenha escolhido um guru falso, porque isso pode acontecer, você escolheu um guru falso no início, mas no decorrer do caminho você vai ver que não é a realidade, ele não é um guru autêntico.
E se você tiver sinceridade por Deus, por buscar Deus, Deus vai colocar, Krishna vai colocar você num guru autêntico, num guru verdadeiro. Alguém que vai poder te levar para Ele. Algumas pessoas entram no caminho errado, escolhem um guru errado, escolhem outros tipos de filosofia, mas servindo Deus, o olhar transcendental vai começar a se abrir. A visão transcendental vai abrir. E aí você vai começar a ver a realidade. E não há problema em mudar. Não há nenhum problema em mudar. Se a tua alma está te dizendo, você está enxergando que existe algo superior, vá para algo superior. Tem uma história do Bhuvana, né? Shripad Tapas Maharaj, ele sempre falava, eu estou há quase 40 anos no Gaudiya Vaishnavismo, ele falava, se alguém me oferecer, me mostrar algo superior do que isso que eu sigo hoje, eu largo na hora. Ele falava isso, mas aí ele falava, mas até agora ninguém conseguiu algo superior em termos espiritual, na realidade espiritual. Então, por isso que ele abandonou o corpo no Gaudiya Vaishnavismo, nessa filosofia, porque ninguém conseguiu provar para ele, e a alma dele, quanto mais ele servia, mais ela via que esse era o caminho correto para ele. Esse era o caminho real que podia levar ele para o mundo transcendental, para o conforto do lar. Vamos continuar a leitura. E mais próximos de lá, incrementará mais ainda nossa velocidade. Ó, esta é minha terra natal. No presente, estamos voltados ao exterior, e nossa mente também sintoniza-se no exterior. Movemo-nos em desamparo. Nossa esperança reside apenas na graça dos agentes divinos. Eles vêm para nos resgatar e alertar. O que você está fazendo? Não vá para esse lado. É a terra do perigo, a terra da morte. Venha junto comigo. Levá-lo-ei à terra do eterno néctar. Esses agentes vêm nos despertar do torpor de nossa loucura ignorante. Eles são os Vaishnavas, que nos deram as escrituras onde encontramos algumas narrativas sobre a terra exterior e os santos que para lá foram. Por meio das escrituras, nossa fé incrementará gradualmente e manteremos crescente a associação com os sadhus, o que nos fará progredir ainda mais rápido, e a garantia de estarmos ou não progredindo será nosso próprio sentimento. Nosso próprio coração confirmará nosso real progresso. De outro modo, poderemos ser influenciados por palavras lisonjeiras a mover-nos numa determinada direção, para que no final sintamo-nos frustrados, já que tal transação não é genuína, é falsa, um embuste. Acontecem... Então, é mais ou menos o que eu estava falando. As pessoas vêm com palavras amáveis, com coisas que a gente quer ouvir, a nossa mente quer ouvir, o nosso intelecto quer ouvir, mas no final você vai ficar frustrado, porque é uma enganação. Então, temos que seguir, como foi dito aí, os Vaishnavas, os sadhus. Por isso que a associação é muito importante, a associação com devotos, sadhu sangha. Sangha é associação com devotos. Claro que o ideal é termos associação com devotos de maior calibre, com guru, associação, mas não importa, temos que, se não tem um guru presencialmente no local, temos como ler as aulas dele, como está sendo feito aqui, temos como ler, como escutar a aula dele, podemos escutar através da mídia hoje, uma sala de conferência, através do Skype, através de qualquer meio que tenha pela internet. Então, a importância do sadhu sangha, da associação com o devoto. Por quê? Porque se queremos nos conectar com Deus, se queremos ir para esse plano superior, esse plano que tudo lá é perfeito, como que vamos para esse plano se nos associamos somente com quem está interessado no mundo material? Quanto mais tivermos associação com pessoas materialistas, e quando eu digo materialistas, não é só a pessoa que só pensa em dinheiro. Qualquer tipo de coisa que a pessoa
a pessoa só pensa no material, só pensa no desfrute, e quanto mais nós nos associarmos com essas pessoas, mais difícil de se conectar ao mundo transcendental. Então, quanto mais tivermos associação com devotos, com Vaishnavas ou com devotos iniciantes como nós, é importante, porque todos estão buscando Deus. Temos que nos associar com quem busca Deus. Se nos associarmos com um ateu, não vamos para o caminho correto. Se nos associarmos com pessoas que têm a visão errada, vamos para essa visão errada. Temos que nos associar com os devotos de Deus, que estão buscando servir Deus, não fazer Deus como seus servos, bater na mercearia de Deus, no supermercado de Deus e pedir: eu quero saúde, eu quero carro novo, eu quero dinheiro, eu quero um bom emprego, eu quero uma boa mulher, eu quero um bom marido, eu quero... A pessoa está grávida, a mulher está grávida, ela vai pedir para Deus um bom filho, um filho com saúde, aquilo. Deus não é nosso servo. Tudo isso vai acontecer de acordo com as nossas ações anteriores. Quando a pessoa tem um filho com problema, enfim, qualquer tipo de problema, pode ser neurológico, pode ser de locomoção, pode ser uma doença grave, qualquer problema que a pessoa tenha, é a reação das ações anteriores, tanto do filho como da pessoa, da mulher, do marido, da avó, do avô. Tudo que acontece no mundo material, bom e ruim, materialmente, são reações das ações anteriores. Então, temos que ter associação com devotos. Por isso que é importante, Srila Maharaj sempre falava para mim: abra o templo todo dia, faça o programa todo dia, tem que ter programa todo dia, tem que ter a oportunidade do devoto vir ao templo todo dia. Isso não acontecia, mas agora está acontecendo online. Já estamos com mais de 2 semanas, todos os dias com a aula, o programa completo, a Arati, o Kirtan, as canções, depois a leitura das escrituras dos nossos gurus, as aulas que eles deram, depois comentamos um pouco e cantamos mais um pouco. Isso é muito importante, a associação. Agora estamos fazendo Sadhu Sangha, não importa que é online, é Sadhu Sangha, associação com devotos. Eu não sei quem está do outro lado aí, mas não importa, associação. Vocês estão tendo associação com o templo, com Deus. Quando foi feito o Arati, vocês viram Deus. Agora vocês estão vendo a foto do Guru genuíno, Srila Govinda Maharaj, Srila Acharya Maharaj. Isso é associação, Sadhu Sangha. E é muito importante, como Srila Siddhartha Maharaj fala. Está no finzinho já do capítulo 2. Acontecem muitas coisas em nome da religião, como se fosse um comércio. Isto não quer dizer que a verdadeira vivência e uma verdadeira emancipação inexistam. A garantia última está na aprovação do próprio coração, que confirmará: sim, isto é o que realmente desejo. Do mais profundo âmago de meu coração, sinto o desejo de dançar e descobrir que tal progresso é possível. Assim termina o capítulo 2, a parte 2 do livro, Conforto do Lar, e é o que Srila Siddhartha Maharaj falou e o que eu estava falando. Tem muito comércio, muito interesse material por trás da religião. A religião é uma forma de muita gente ganhar dinheiro, colocando o nome de Deus, através do nome de Deus, de várias formas, de várias filosofias. As pessoas estão ficando ricas, as pessoas estão vivendo com isso. E isso não é apropriado, elas não têm noção, as pessoas que fazem isso não têm ideia do prejuízo para a alma delas que elas estão fazendo. Enganando a população com algo supostamente espiritual, que não é espiritual. Então, isso daí é muito ruim. Mas, se tivermos sinceridade, se estivermos em busca de Deus, nós, almas em busca de Deus, nós seremos poupados dessas pessoas.
No início, como falei, poderemos até frequentar durante um tempo, às vezes anos, mas se tivermos a sinceridade de buscar Deus, não buscar algo para o conforto nosso material, não para o conforto nosso da nossa família, dos nossos amigos, se tivermos realmente a vontade de conexão com Deus, de servir Deus, de algum dia ir para o plano de Deus, Deus vai nos dar o caminho correto. Ele vai nos levar ao devoto puro. Ele vai nos levar ao mestre espiritual puro, que é o único que tem condição de nos levar para lá, para o conforto do lar. Um devoto que veio daquele plano é o único que pode nos levar para lá. Sob as orientações dele, ele vai falar o que devemos fazer, e aí gradativamente vamos fazendo, vamos conseguindo um gosto superior, vamos tendo um gosto superior com essa prática, porque não é uma prática árdua, não é algo que vai fazer com que nós fiquemos só naquela repressão, não. Tapassi Maharaj, Shripad Tapassi Maharaj falava, o caminho pode começar amargo, mas depois ele vai se tornando doce, 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 cada vez mais doce, cada vez melhor. O início é amargo por quê? Porque existem algumas regras, sim, existem algumas regras, que se não fizermos, a evolução espiritual vai demorar mais. E seguimos 5 princípios. Essa é uma parte amarga? Para alguns pode ser. Então, mas temos que fazer isso. Por quê? Porque senão estaremos presos a isso. E isso vai dificultar a nossa vida espiritual, vai dificultar o nosso avanço espiritual. Então, Srivacharya Maharaj falou também outro dia, se você fizer as coisas que não são propícias à devoção, você rema, 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 rema e não sai do lugar. Então, temos que fazer algum sacrifício no início. E quais são esses 5 princípios? Não matança de animais. Por quê? Porque Deus não quer isso. Deus não aceita animal no altar. Deus não aceita um animal quando você oferece a comida no altar. Se você colocar um animal morto, Ele não aceita. Se você colocar um ovo, Ele não aceita. Ele não vai provar o alimento e Ele não vai dar misericórdia através desse alimento que é a prachada. Então, não matança de animais é o primeiro. O segundo é não sexo ilícito. Não fazer sexo ilícito. Não jogos de azar. Por quê? Porque se você jogar e ganhar, alguém perdeu. E essa pessoa que perdeu, ela vai ter um sofrimento não só por ter perdido aquele dinheirinho que gastou 5, 10 reais, não sei quanto custa. Né? Isso é muito bom para o governo, por isso ele fica incentivando. Ele ganha muito dinheiro com isso, mas não é bom para a nossa vida devocional. Então, quantos velhinhos, quantas pessoas deixam de tomar remédio, o médico prescreve um comprimido por dia, ele toma meio, para quê? Para guardar o dinheiro para jogar na loteria. Ele, na ilusão dele, na visão do olho dele, mas o olho material, ele vai ajudar a família inteira se ele jogar na loteria e ganhar. Então, ele faz um sacrifício tremendo, ele não toma leite, ele não come o que ele deveria comer, ele toma o remédio subdosagem, dosagem menor do que o médico orientou, para quê? Para poder jogar. E aí a pessoa que ganha fica toda feliz, só que tem muito sofrimento por trás disso. Então, não jogos de azar. E não intoxicação. E quando é dito intoxicação, qualquer coisa que altere a nossa consciência. Qualquer coisa que altere, que não vai deixar a gente praticar a vida devocional, não vai deixar a gente cantar o Santo Nome, não vai deixar a gente ler uma escritura, não vai deixar a gente praticar. Porque se você está com a consciência alterada, de alguma forma, por drogas lícitas e ilícitas, não importa, isso é um mundo material que classifica. Em alguns países o que é ilícito aqui no Brasil, lá é lícito. Então isso daí é uma coisa do ser humano. Droga é droga. Tudo que altera a nossa consciência para o serviço a Deus é rejeitado, vai dificultar o seu avanço espiritual.
E o quinto ponto que devemos seguir é não acumular dinheiro desnecessariamente. Aquela pessoa que tem aquela ganância, ela já tem dinheiro para até o fim da vida dela, para o filho dela, para o neto dela, enfim, e ela quer cada vez mais. Isso dificulta o avanço espiritual. Então, no começo pode ser amargo o processo. Por quê? Porque estamos totalmente afundados em Maya, na ilusão. Mas conforme vamos praticando, isso daí vamos caindo na real. E vamos parando de fazer isso. Vamos parando de fazer o que atrapalha a nossa vida devocional. É progressivo, mas temos que ter um esforço. Como a pessoa que o médico chega para ela e fala: você não pode mais fumar, porque você está danificando muito o teu pulmão, você vai morrer logo se você parar de fumar, se você não parar de fumar. E a pessoa fala: eu quero parar. Não, ela não quer, ela precisa. O nosso caso é esse. Nós precisamos estar longe dessas 5 coisas que eu comentei. Nós, às vezes, não queremos no início, mas nós precisamos. Então, o processo, às vezes, é meio amargo no começo, mas conforme vamos nos libertando dessa ilusão, vamos limpando a nossa alma com o processo devocional, vamos perdendo a vontade disso. Vamos perdendo a vontade. E vai chegar um dia que você até vai falar: nossa, como é que eu gostava daquilo? Como é que eu fazia aquilo? Isso acontece. Por quê? Porque a sua alma está mais limpa. O seu olhar agora não é o olhar do desfrute dos sentidos. O seu olhar agora é servir Deus. Você está começando a captar a realidade. A única coisa que vai te levar para um mundo transcendental. Então, tem a visão. Quando a alma não está tão limpa, a pessoa tem não consegue enxergar a realidade, né? E é muito cômodo para nós não enxergarmos a realidade, porque vamos continuar a fazer o que gostamos de fazer, o que os nossos sentidos querem desfrutar. Então, hoje é Sexta-feira Santa, né? O cristianismo comemora tudo, né? E aí não pode comer carne hoje. Por quê? Porque Deus desapareceu hoje. Mas por que não todo dia? Porque hoje, somente hoje. E tem um porém também: peixe é carne. Peixe está no mundo animal, está no reino animal. O peixe é carne, o peixe não é um vegetal, o peixe é carne. Então, é dito: hoje não pode comer carne, mas o peixe é carne. E por que não só hoje? Por que somente hoje? Parem para pensar sobre isso. Porque em eu não tenho muito conhecimento sobre isso, mas amigos meus já me disseram: quando a pessoa vai fazer uma cirurgia pelo Kardec, né, pela filosofia do kardecismo, enfim, eu não sei ao certo o nome, mas o espiritismo, né, que é dito, o espiritismo, a pessoa não pode comer carne, pelo menos aquele dia que vai fazer a cirurgia espiritual. Por que não? Já pararam para pensar sobre isso? Se faz mal, por que não evitar todos os dias? Porque a minha mente gosta de comer carne, porque eu gosto de desfrutar, eu gosto de tomar álcool, eu gosto de usar uma droga ilícita, qualquer que seja. Eu gosto de usar uma droga lícita. A nossa mente gosta, nosso intelecto gosta. Por quê? Porque estamos com a visão errada. Estamos olhando e sentindo com os nossos órgãos dos sentidos. E isso é uma barreira para o mundo transcendental, para a evolução espiritual. Então, temos que ter consciência, mas conforme formos praticando, a visão vai se abrindo, a visão correta, a visão da alma, não a visão dos sentidos. Não é uma questão de sentidos, o que ouvimos, o que falamos, o que temos o prazer do olfato, do paladar. É uma questão da realidade. Então, é uma visão da alma.
e temos que buscar a visão da alma, porque senão continuaremos no ciclo de reencarnações. Na próxima vida, tem pessoas que falam, nossa, eu adoro comer, né? Aquele negócio do paladar, a gula. Então, na próxima vida, um elefante come toneladas por dia de alimento. Se formos ver em termos dos nossos sentidos, o ser humano é um animal, porque somos um animal, é um animal muito, que não tem muita fortuna em termos de desfrute. Um elefante come toneladas de comida por dia. Se você pegar no reino animal, um leão, um galo, enfim, vários animais, eles fazem sexo o dia inteiro. Se você pegar outros sentidos, outros animais fazem muito mais do que nós. Então, nós somos muito limitados em termos de desfrute dos sentidos. Mas o ser humano tem a grande vantagem que os animais não têm, que é a inteligência e a única forma de você poder servir Deus. Isso os animais não têm. Propriamente eles não podem servir Deus. Só o ser humano pode servir Deus e somente a alma só pode servir Deus na Terra. O local mais propício para servir Deus é na Terra. No mundo material é na Terra. E no corpo de ser humano. Então temos que aproveitar o corpo de ser humano. Temos que aproveitar essa grande fortuna que temos, de ter um corpo humano nessa vida. Alguém tem alguma pergunta sobre o que foi falado? Srila Siddhartha Maharaj também fala sobre perguntas, né? Ele fala que a pergunta tem que ter um objetivo de evolução espiritual, não um objetivo mental. Queremos saber sobre coisas que não vão ajudar na evolução espiritual. Isso não é uma pergunta apropriada. A nossa mente sempre quer isso, sempre quer saber isso, saber aquilo, saber o outro, mas isso não é o caminho devocional. Temos que concentrar em algo que é devocional. Então, uma pergunta que seja propícia para a nossa evolução transcendental, a nossa evolução espiritual. E claro que às vezes fazemos perguntas à nossa mente, não tem problema, nós também tentamos responder, mas o foco é sempre pergunta com o objetivo de nos elevar espiritualmente. Uma pergunta que vai nos ajudar no nosso processo transcendental. Tem uma pergunta aqui? Só um minutinho que eu estou lendo. A pessoa não colocou o nome, mas está escrito aqui. Srila Siddhartha Maharaj citou Jesus Cristo, e hoje é o desaparecimento dele, né? Dos nossos olhos. Citou Jesus Cristo como alguém que negou os prazeres da vida, sabendo que a alma é imortal. Ele seria... ele seria um exemplo de liberação? Então, foi a Luana que fez a pergunta. O que você entende por liberação? Liberação do mundo material? Mas o Brahma-jyoti é uma liberação do mundo material. E a alma perde a consciência nesse plano. Ou você está falando em liberação para o mundo transcendental, né? Ele é um dos associados de Deus. Jesus Cristo é um dos associados. O cristianismo fala que ele é o Filho de Deus. Ele tem um relacionamento com Deus de filho, de parentesco. Vatsalya Rasa é chamado pela nossa filosofia. Um relacionamento de parentesco. Né? Então, claro, ele tinha consciência, ele não tinha consciência material, ele veio aqui para ajudar o ser humano. Imagina o que seria do Ocidente sem Jesus Cristo,
que veio para cá há 2000 anos? O que seria do Ocidente? Na Índia tem os avatares de Krishna apareceu lá, eles têm a filosofia pura, né? Mas o que seria do Ocidente sem Jesus Cristo? Então ele veio dar para nós o que? O conhecimento. Mas Jesus Cristo, ele deu o alicerce. Jesus Cristo deu o alicerce, que é o principal. Ele deu o alicerce falando, qual que é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o alicerce, a coisa principal. E mesmo assim, as pessoas crucificaram ele, que hoje está comemorando esse dia. Crucificaram ele. Então, você imagina, se ele tivesse dado tudo que ele sabia, todo o conhecimento que é transcendental, ele deu a base e já crucificaram ele. Buda, que veio 800 anos antes dele, Buda é um avatar de Deus, não é o Filho de Deus. Buda é um avatar de Deus, o Senhor Buda. E o Senhor Buda está descrito nas Escrituras, quer dizer, ele veio 800 anos antes de Cristo, 2.800 anos mais ou menos atrás. As nossas Escrituras têm mais de 5.000 anos e já estava descrito que Buda viria. Ele viria para a Terra. Mas ele veio para a Terra para quê? Para pregar para o ateísta. Buda em nenhum momento falou em Deus. Jesus Cristo já falou. Jesus Cristo veio para falar de Deus. Jesus Cristo falou, amar a Deus sobre todas as coisas. Mas Buda em nenhum momento tocou o nome de Deus. Por quê? Porque ele veio pregar para o ateísta. Buda veio pregar para aquele que não acredita em nada. Se ele fosse falar em Deus, ninguém iria segui-lo. Mas ele veio dar a mensagem do que? A compaixão, não matança de animais. A compaixão, como é que você pode ter compaixão se você mata um animal? Ah, mas eu não mato animal, a pessoa pode falar, mas ela está com o animal no prato. Então ela está participando. Como é que ela pode ter compaixão pelos outros se ela está com um animal no prato, que tinha família? O animal tinha família. O boi tem família. A galinha tem família. Qualquer animal que está no seu prato, o peixe tinha família. Como que você pode ter compaixão? Então Buda veio para justamente dar a compaixão, essa filosofia, não matança de animais. Em nenhum momento ele falou em Deus. Nenhum sutra de Buda fala em Deus. Ele veio para dar essa mensagem de não matança de animais. E tem algumas escolas budistas que comem carne, para você ver como é a interpretação de cada um. A interpretação, o mérito espiritual de cada um. A pessoa segue o budismo e Buda veio para dar não matança de animais, não violência, e tem escolas budistas que comem carne. Mas isso é outra coisa. Cada um tem o seu processo. E eu não vou criticar ninguém, claro, só estou constatando as coisas, não estou criticando. Eu respeito a todos, eles comem carne, eles estão na evolução espiritual deles, nós estamos na nossa, cada um está na sua evolução espiritual, mas Jesus Cristo veio justamente para dar a base, o principal, amar a Deus sobre todas as coisas. A nossa filosofia, o Prayojana, que é o objetivo final da alma, é amar a Deus puramente. Então você veja, o objetivo final nosso é o mesmo do cristianismo. Claro que a nossa prática é diferente, mas o objetivo final é o mesmo. Amar a Deus puramente. E Jesus falou, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, quem está seguindo o que Jesus fala? Quem ama mais a Deus do que ama a sua família? Quem ama mais a Deus do que ama seu filho? Né? Mas vamos continuar no processo. Algum dia, quem sabe, antes de abandonar esse corpo, essa alma vai conseguir chegar nesse estágio. Ou na próxima vida ela vai conseguir chegar nesse estágio. Mas hoje ainda não está. Eu constatei isso uma vez que eu estava numa missa de sétimo dia de um familiar meu, e o padre, no sermão, o padre falou isso. Eu estou falando em igreja católica, né? O cristianismo da igreja católica. O padre falou isso. Quem ama mais a Deus do que ama a sua família, o seu filho? Levante a mão. Ninguém levantou a mão, ainda bem, porque todo mundo lá era honesto. Mas ninguém levantou a mão, porque ninguém ama mais a Deus do que ama o seu filho, a sua mulher, nem ao seu cachorro. Né? Então, por quê? Porque estamos com a visão
errada, a visão material, a visão desse olho que nós temos, que é feito de células, matéria, átomos. Não estamos com a visão da alma. Então, o nosso objetivo na prática é ter essa visão da alma. Deixa eu ver aqui. Conseguiremos ajudar mais os animais a servir Deus? Tem como? Claro que tem. Como que um animal pode servir Deus? Por si só ele não pode. Por conta própria ele não pode. Só o ser humano pode fazer isso. E como que ele pode fazer isso? Se o ser humano usar esse animal. O ser humano, se ele usar animal, e não só animal, uma planta. Aqui na frente, ó, tem uma orquídea, lá tem outras flores, né? E lá em cima tem begônia. Elas estão servindo Deus. Por quê? Porque elas foram oferecidas para Deus, para o devoto puro de Deus. Então ela está servindo Deus através de agradar o devoto puro de Deus. Não é só o animal, a planta. Como que um animal pode servir Deus? Ele pode servir Deus se você utilizá-lo como eu falei. De repente o animal, um cachorro, por exemplo, ele vai proteger o templo de que venham invasores, de pessoas más que vão querer derrubar o templo, de querer quebrar o templo, de querer roubar o templo. Ele está servindo Deus se ele fizer a proteção do templo. Um exemplo mais direto, uma vaca, por exemplo. Krishna é pastor de vacas. Jesus era de ovelhas, Krishna é pastor de vacas. Por isso que a vaca é sagrada na Índia. Krishna é pastor de vacas. Era não, ele é o pastor de vacas. Então, você pode utilizar o leite da vaca para oferecer no altar, para Deus provar. Deus gosta de leite, Deus gosta de queijo, não com coalho animal, claro, mas um queijo que seja feito na hora, panir. Deus gosta de iogurte, Deus gosta de manteiga, Deus adora manteiga. Krishna adorava comer manteiga quando era criança, estava na terra. Deus adora laticínios, por isso que nós nunca vamos ser veganos. O Gaudiya Vaishnavismo, que está sob a orientação de um guru fidedigno, um guru autêntico que não tem desvio de conduta, ele nunca vai ser vegano. Nunca. Porque Krishna adora laticínio. Então temos que... Mas tem um porém, né? Que é um argumento forte dos veganos e é real. Temos que comer o leite, nós, não há problema, o Gaudiya Vaishnavismo, devoto de Krishna, desde que venha do altar. Porque Krishna provou primeiro. Se nós comermos laticínio que não venha do altar, estamos cometendo karma. Então temos que comer o que vem do altar. E Krishna adora leite. Então, você vai beneficiar essa vaca que produziu leite, que deu leite. E quando você compra um leite industrializado, que nem em São Paulo, que é muito raro, quem que tem uma vaca em casa para ordenhar a vaca na hora? Né? Pode ser que tenha na periferia, mas no centro assim, né? Acredito que não. E pelo menos eu não conheço ninguém que tenha. Então, você compra um leite de UHT, essa embalagem UHT, que é de caixinha, né? Você comprar esse leite, você imagina quantas milhares, milhões não sei, mas milhares de vacas foram beneficiadas. Porque se tiver um pouquinho de leite de cada uma, porque quando é coletado na ordenha mecânica, é misturado de centenas de vacas o leite. Então aquele litro de leite que você comprou para o altar está beneficiando não só uma vaca, milhares de vacas. E se você oferecer todo dia no altar o leite, Krishna vai gostar, o leite, a manteiga, o iogurte, o panir, que é um queijo feito na hora, você está beneficiando milhões de vacas. Durante a tua vida, você vai beneficiar milhões de vacas se você oferecer todo dia um copo de leite no altar. É uma forma de beneficiar e de colocar
o animal no serviço devocional. Existem outras formas? Sim, é só começar a pensar. Você pode pensar e você vai achar várias formas de servir Deus. Mas Srivastava Maharaj deu uma aula falando, os insetos que estão no templo, todos os insetos que estão no templo, de alguma forma eles estão servindo Deus. Para você ver como a nossa visão é muito limitada. Você vê um inseto no templo, você vai querer matá-lo. Você que eu digo a maioria, né? Não estou falando especificamente para quem está escutando aqui, claro. Mas a mente material vai querer matar o inseto. Mas o inseto, Srivastava Maharaj fala, ele está servindo o templo. Nós não temos essa compreensão. Por quê? Porque não temos a compreensão correta. Nós olhamos com o olho material, não com o olho da alma. Então, essa é a grande coisa. Mas, limpando a alma todo dia, fazendo serviço devocional, algum dia poderemos ter essa compreensão do que é correto. Alguma pergunta a mais? Se não tiver mais nenhuma pergunta, podemos cantar o Nama Sankirtan, a canção final. Sempre que acaba uma aula, cantamos essa canção. Cantem todos juntos. Se tiver um animal ao seu lado e estiver escutando agora a canção, ele está se beneficiando. Ele, de alguma forma, ele está fazendo serviço devocional. Por quê? Ele está fazendo Shiravana, escutar sobre Deus. Ele vai escutar os nomes de Deus. Ele está servindo Deus. Você veja como a oportunidade de um animal participar do serviço a Deus é muito grande. E vai beneficiar muito a alma desse animal, muito. Então temos que ajudar a todos, todas as almas, não somente a nós. Por isso que eu peço toda aula, todo início de aula, eu sempre esqueço uma aula do Arati, mas eu lembro depois, quando acaba o Arati, eu lembro de pedir para as pessoas compartilharem. Porque algum amigo seu que está no Facebook vai olhar aquela lista de pessoas que estão postando algo e vai ver você ao vivo. E aí a curiosidade do ser humano vai falar, nossa, o que ele está vendo ao vivo? E aí vai clicar em cima e vai escutar. Um pouquinho que a pessoa escutar ou ver do Arati, da aula, da leitura de Srivastava Maharaj, das canções, ele já vai ter um benefício espiritual. Então compartilhem a aula, o programa inteiro, desde o início, porque alguma pessoa pode olhar isso. E Tapasya Maharaj, Tapasya Maharaj, ele falava, se aquela alma, ela quiser Deus, ela está buscando por Deus, ela vai ser colocada numa circunstância que ela vai ter contato com Deus. Então, não adianta pensarmos, mas ninguém vai ver, eu vou compartilhar. Se tiver alguma alma entre os seus amigos que queiram Deus puramente, queiram se conectar com Deus, naquele dia, naquele horário, ele vai se conectar, ele vai clicar em cima e vai ver Deus no altar, ou vai ver qualquer processo que fizemos agora. Então, compartilhem, vai ser benéfico para as almas e para vocês também. Então, mais um programa que está terminando. Amanhã faremos a leitura do capítulo, a parte 3, do livro Conforto do Lar. Esse livro ele é muito, muito, muito importante, ele abrange vários tópicos principais que temos que saber, por isso que é um livro introdutório, e temos que ter a base muito forte, a base muito firme, o alicerce firme. Senão não adianta gastarmos nossa energia, vou fazer a analogia com uma construção, não adianta gastarmos dinheiro com um porcelanato mais caro que existe, 200, 300 reais o metro quadrado, se não fizermos um alicerce forte, porque com o passar do tempo pode desmoronar a casa e tudo que você gastou de acabamento vai embora. Temos que fazer um alicerce forte. O alicerce forte da vida devocional é seguir as instruções e esses livros de Srila Siddhar Maharaj, os livros de Srila Govinda Maharaj, os livros de Srila Acharya Maharaj. Então temos que ter o alicerce. Depois podemos começar a ler outras escrituras, mas no início temos que ler os livros da missão, os livros introdutórios. Por quê? Porque o Guru, ele já leu tudo. Se ele não leu tudo, pelo menos ele tem a informação
de Aminaya, que descende, e ele vai falando o que é mais importante para nós, de acordo com o que precisamos. O Guru ele é o diretor da escola, ele coordena o que devemos fazer. Quando recebemos a iniciação Diksha, nós nos matriculamos na escola espiritual. E aí ele vai orientando de acordo com o nosso nível, se estamos no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano. Não adianta queremos ler escrituras para quem já está na pós-graduação, na MBA, no PhD. Temos que ler as escrituras básicas dos gurus, e aí com o processo espiritual. E mesmo que já estivermos nesse nível tão elevado, nunca devemos de esquecer a base, o alicerce. Nunca é demais estudar de novo quais são as coisas básicas, o que é Kadashi, quais são os 5 princípios, quais são as 10 ofensas, o santo nome, coisas básicas, temos que sempre estar lembrando disso. Mais uma aula então terminada, mais um programa terminado, até amanhã às 19 horas, e amanhã lembrem, porque provavelmente eu vou esquecer novamente. Kali-yuga, a memória nossa já não é igual, e com o passar dos anos ela vai piorando. Então lembrem de compartilhar o programa todo, porque beneficiaremos a todos. Boa noite a todos.